Mudar para um novo apartamento deveria ter sido um recomeço emocionante, mas para mim foi mais um pesadelo logístico. Entre o peso sobre as minhas poucas economias e a esmagadora sensação de vazio do meu novo espaço, me vi vasculhando o Craigslist à meia-noite em busca de móveis baratos de segunda mão para preencher o vazio. Foi então que me deparei com o anúncio: espelho antigo à venda. Peça única, faça uma oferta. A foto anexada era granulada, mas mesmo com a baixa resolução, dava para perceber que havia algo cativante sobre o objeto. O espelho era enorme, facilmente com 1,5 metros de altura e tinha uma moldura grossa, de madeira preta, esculpida com padrões intrincados. Os desenhos eram difíceis de distinguir, mas pareciam se contorcer e fluir quase organicamente. Meu estômago revirou enquanto eu olhava para ele por tempo demais, mas dei de ombros achando que era fome, e enviei uma mensagem ao vendedor. A resposta veio em minutos, quase como se ele estivesse esperando. Se buscá-lo hoje à noite, pode levar de graça. Isso deveria ter sido um sinal de alerta. Em vez disso, vi apenas uma oportunidade. Peguei emprestada a caminhonete do meu amigo Caleb e dirigi até uma casa decadente na periferia da cidade. A vizinhança era daquelas onde os postes de luz tremulam mais do que iluminam, lançando sombras oscilantes que faziam as casas já desgastadas parecerem desmoronar em tempo real. O vendedor, um homem magro de uns 40 anos, com bochechas encovadas e olhos inquietos, me encontrou na varanda. Ele parecia não dormir há dias, olhando por cima do ombro como se esperasse alguém ou algo o seguindo. Ele mal falou, apenas acenou em direção ao espelho, que estava encostado na lateral descascada da casa. É único, disse ele, com a voz tensa e sem emoção. Ele não estava errado. De perto, as entalhes na moldura eram ainda mais hipnotizantes, mas não de um jeito agradável. Pareciam vivos, quase se movendo, quando a luz os atingia no ângulo certo. Achei ter visto rostos na madeira, distorcidos e grotescos, mas pisquei e as formas se tornaram abstratas novamente. Esses são símbolos? Perguntei, passando a mão pelas ranhuras. Só leve-o. Ele me interrompeu, a voz subindo em urgência. Por favor, hesitei, os pelos da nuca se oriçando. Por que está se livrando dele? Não combina mais com meu estilo, respondeu ele, pouco convincente, o olhar se voltando rapidamente para a rua. Normalmente eu teria ido embora diante de uma troca tão estranha, mas algo no espelho me atraía. Senti uma compulsão estranha, como se ele quisesse que eu o levasse. A beleza inquietante da moldura era magnética, e eu gostei da vibe. Tinha um charme gótico, quase assombrado, que combinava com meu gosto eclético. Então, ignorei o comportamento estranho do vendedor, agradeci educadamente e carreguei o espelho na caminhonete. Enquanto dirigia de volta, não conseguia tirar da cabeça a imagem do rosto dele, os olhos arregalados quando ergui o espelho, o alívio, quase desespero, que transpareceu enquanto eu me afastava. Mas atribuí isso à estranheza das pessoas. Afinal, os vendedores do Craigslist sempre eram um pouco esquisitos, certo? De volta ao apartamento, arrastei o espelho escada acima, 3 andares, quase quebrando minhas costas no processo. Ele era absurdamente pesado, como se a madeira fosse mais densa do que deveria. Encostei-o na parede, no canto da sala de estar, enxuguei o suor da testa e me afastei para admirá-lo. Realmente era deslumbrante. Os entalhes eram mais intricados do que eu percebera, quase hipnóticos. Inclinei a cabeça, tentando decifrar os padrões. Eram plantas, animais, rostos. Mais uma vez parecia que estavam além do meu entendimento, provocando-me com um significado elusivo. Disse a mim mesmo que tentaria decifrar isso mais tarde. Por enquanto, estava exausto e faminto. Ao me virar para sair da sala, pensei ter visto que algo piscar no reflexo do espelho. Apenas uma sombra, talvez, ou um truque da luz fraca. Parei, o coração acelerando, mas ao me virar novamente, o reflexo estava perfeitamente imóvel. Apenas meu apartamento, vazio e silencioso. Sacudindo a cabeça, ri nervosamente e murmurei: se controla. Eu não sabia naquele momento, mas aquele espelho seria o início de algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia ter imaginado, algo que me faria desejar tê-lo deixado exatamente onde o encontrei. O espelho transformou minha sala de estar. Com seu tamanho imponente e moldura ornamentada, ele chamava a atenção imediatamente, fazendo meu apartamento simples parecer ter um toque de elegância gótica. Coloquei-o cuidadosamente encostado na parede oposta, de modo que refletisse todo o ambiente. Durante o dia, ele capturava a luz dourada entrando pelas janelas, suavizando os contornos da mobília escassa e dando a ilusão de um espaço maior e mais acolhedor. No início, eu estava orgulhoso da aquisição. Não tinha pago nada por uma peça que parecia pertencer a um museu. Amigos que visitaram, incluindo Caleb, que geralmente era indiferente à decoração, comentaram sobre sua beleza marcante. Tem certeza de que não pegou isso de alguma casa mal assombrada?
Caleb brincou durante uma visita, batendo na moldura com os nós dos dedos. Eu ri na época, mas agora me pergunto se o comentário casual dele era mais preciso do que percebemos. Não, demorou muito para as coisas começarem a parecer erradas. O primeiro incidente foi sutil, tão sutil que quase me convenci de que não aconteceu. Era fim de tarde, e o sol poente lançava longos feixes de luz na sala. Eu estava desempacotando uma caixa de livros, tentando fazer o apartamento parecer menos estéril. O espelho estava na minha visão periférica enquanto eu trabalhava e, pelo canto do olho, pensei ter visto algo se mover. Foi algo fraco, apenas um piscar, como uma sombra passando pelo reflexo. Meu coração disparou, e eu me virei abruptamente esperando ver o quê? Um intruso? Um truque de luz? Mas não havia nada ali. O cômodo permanecia banhado pelo brilho quente do pôr do sol. Deixei escapar uma risada nervosa, sacudindo a cabeça. Você só está cansado, murmurei para mim mesmo. A mudança, as noites longas, o estresse, tudo estava pesando. Ainda assim, minhas mãos tremiam levemente, enquanto eu voltava a organizar os livros na estante, lançando olhares rápidos para o espelho com mais frequência do que gostaria de admitir. A segunda vez não foi tão fácil de ignorar. Era tarde. Da noite, alguns dias depois. Aquele tipo de noite em que o mundo parece especialmente quieto, como se estivesse prendendo a respiração. As luzes estavam apagadas, e a única iluminação vinha da TV enquanto eu maratonava uma série descompromissada. O espelho, posicionado de forma estratégica, refletia o brilho oscilante da tela. Lembro-me de observar o reflexo, notando como as imagens ficavam distorcidas no vidro antigo, como se o espelho não apenas mostrasse o ambiente, mas acrescentasse sua própria interpretação. Isso me deu uma sensação estranha, um leve enjoo, mas convenci a mim mesmo de que era apenas a curvatura do vidro, nada mais. Então aconteceu. No começo achei que fosse parte do programa. Um movimento rápido no canto da tela. Olhei para a TV, mas os personagens estavam sentados em volta de uma mesa, conversando. Sem movimentos, sem ação repentina. Meus olhos voltaram para o espelho e meu estômago despencou. Algo, ou alguém, havia se movido no reflexo. Fiquei paralisado, com o coração martelando nos ouvidos. O movimento havia sido sutil, um borrão no canto do espelho, mas dessa vez eu tinha certeza de que não era imaginação. Meu olhar fixou-se no vidro, examinando cada centímetro do reflexo em busca de sinais de vida. E então, eu vi uma mão. No início era fraca, quase imperceptível, como se estivesse logo abaixo da superfície do espelho. Mas enquanto eu encarava, ela se tornou mais nítida, pressionando contra o vidro. Pálida e doentia, com dedos anormalmente longos que terminavam em unhas rachadas e irregulares. Ela se movia lentamente, deliberadamente, a mão traçando ao longo da moldura, quase acariciando as entalhaduras, enquanto seguia seu caminho. O ar na sala parecia se tornar mais denso, pressionando-me como um peso físico. Meu peito apertou e percebi que estava prendendo a respiração. Eu não conseguia desviar o olhar, mesmo com todos os meus instintos gritando para que eu corresse. A mão continuava seu movimento, os dedos se demorando sobre os intricados desenhos, entalhados na moldura. A madeira parecia reagir ao toque, os padrões se mexendo e se contorcendo sob a influência da mão. Não era possível, mas eu vi. Os entalhes se retorciam como se estivessem vivos, como se estivessem acolhendo aquele toque. Eu recuei, tropeçando e derrubando uma lata de refrigerante que estava sobre a mesa de centro. O líquido gaseificado se espalhou pelo chão, encharcando o carpete desgastado. Mas eu mal registrei o incidente. Meus olhos permaneciam fixos no espelho. "Quem está aí?" sussurrei, minha voz tremendo. A mão parou, como se tivesse me ouvido. Por um breve e horrível momento, ela pressionou ainda mais contra o vidro, os dedos se espalhando como as pernas de uma aranha pronta para atacar. Eu podia ver o contorno tênue de veias sob a pele translúcida, e meu estômago revirou com uma mistura de medo e repulsa. E então, tão rápido quanto havia aparecido, a mão recuou. Mas não foi um recuo natural. Parecia se dissolver, desvanecendo, nas profundezas do espelho.
A superfície brilhou suavemente, como água perturbada por uma brisa, antes de voltar ao estado plácido habitual. Fiquei ali, imóvel, com o peito arfando enquanto lutava para recuperar o fôlego. Minha mente corria, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez eu tivesse adormecido e imaginado tudo. Talvez fosse algum estranho jogo de luz no vidro antigo. Mas não importa o quanto tentasse me convencer, eu não conseguia esquecer. A sensação, a avassaladora impressão de que havia algo naquele espelho. Algo que estava me observando, esperando. Passei o resto da noite sentado no canto da sala, o mais longe possível do espelho, com as costas contra a parede e os olhos voltados para o vidro a cada movimento de luz. A TV continuava ligada, mas eu não ouvi uma palavra sequer. Minha mente estava cheia demais, ocupada com perguntas que eu não queria responder. Quando os primeiros raios de luz do sol penetraram no ambiente, eu era um farrapo, exausto, mas com medo de dormir. Eu encarei o espelho, meio esperando que a mão voltasse, mas o vidro permaneceu imóvel, refletindo a luz agora esmaecida da TV e o caos do refrigerante derramado. Por um momento, considerei cobri-lo, jogando um lençol por cima e fingindo que ele não estava ali. Mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, desafio ou puro medo, me impediu. Eu não conseguia me afastar dele, não conseguia parar de olhar para o espelho. A cada dia, ele parecia me atrair mais, comandando minha atenção como um ímã. Quanto mais eu olhava, mais difícil era me convencer de que as coisas estranhas que tinha visto eram apenas truques de luz ou fruto da minha imaginação hiperativa. Algo naquele espelho não pertencia a este mundo. Ele não era apenas antigo ou único. Ele parecia errado, como se tivesse uma presença, uma personalidade, talvez até uma intenção. As entalhaduras na moldura pareciam diferentes a cada vez que eu as observava. Não eram apenas padrões intricados, eram vivos, com propósito. Alguns dias, eu jurava ver rostos retorcidos em gritos silenciosos. Em outros momentos, as formas pareciam representar vinhas que se enroscavam ou cobras que rastejavam. Os desenhos eram sutis, mudando apenas quando você não os encarava diretamente. Era enlouquecedor, mas eu não conseguia parar de tentar decifrá-los, como se eles contivessem a chave para entender o que estava acontecendo. E então veio a noite. Olhei para a porta. Aquela havia sido uma noite particularmente inquieta. Então chegou a noite em que vi a porta. Tinha sido uma noite particularmente agitada. O sono me escapava há semanas, e as olheiras sob meus olhos cresciam mais escuras a cada dia. Eu estava sentado no sofá, encarando o espelho, esperando, orando por algum tipo de explicação. Eu me dizia que, se ficasse ali o tempo suficiente, a verdade se revelaria. Era absurdo, mas tudo sobre o espelho era absurdo. No começo, era o mesmo de sempre. Meu reflexo me encarava, cansado e com os olhos vazios, com o brilho suave da lâmpada, lançando sombras estranhas pela sala. Mas à medida que eu observava, algo mudou. No começo foi sutil, uma leve cintilação, como ondas de calor subindo do asfalto em um dia de verão. Então o reflexo começou a ondular, como se a superfície do vidro fosse feita de água. E então eu vi. Uma porta. Não estava no meu apartamento, mas estava ali, refletida no espelho, de forma inconfundível. Ela era alta, feita de madeira, envelhecida e escura, como se fosse de um castelo antigo ou de uma catedral medieval. O padrão da madeira era desigual, nodoso e marcado, como se tivesse resistido a séculos de desgaste. Uma pesada maçaneta de ferro se projetava do lado, escurecida pelo tempo e moldada como uma serpente enrolada em um laço. As bordas da porta eram emolduradas com entalhes sutis, não muito diferentes dos do espelho, mas mais angulares e pronunciados. Eu pisquei, convencido de que estava imaginando coisas, mas a porta permaneceu. Meu estômago se virou frio enquanto me inclinava mais perto do espelho, minha respiração embaçando o vidro. A porta estava perfeitamente centrada no reflexo, onde a parede da minha sala deveria estar. Olhei para a parede real, esperando meio que ver a porta ali. Mas a parede estava em branco.
Apenas tinta lascada e um punhado de ganchos de quadro deixados pelo inquilino anterior. No espelho, no entanto, a porta estava sólida e real. Oh, que diabos! Murmurei, minha voz mal audível sobre o batimento forte do meu coração. Dei um passo mais perto do espelho, meus dedos trêmulos alcançando o vidro. A superfície estava fria, lisa e implacável. A porta não desapareceu, nem se distorceu. Ela permaneceu exatamente onde estava, como se desafiasse-me a enfrentá-la. Agachei-me para olhar mais de perto o reflexo, e os detalhes começaram a ficar mais claros, quanto mais eu olhava. Havia arranhões leves ao redor da maçaneta de ferro, como marcas de garras, e a madeira parecia pulsar suavemente, quase imperceptivelmente, como se estivesse viva. Um arrepio percorreu minha espinha e eu me afastei repentinamente, sobrecarregado pela sensação de que eu não deveria estar vendo aquilo. E então, algo novo aconteceu. A porta se moveu. Não se abriu dramaticamente nem rangiu em dobradiças invisíveis. Ela simplesmente se mexeu, a menor das vibrações, como se estivesse respirando. Meu reflexo no vidro ficou ligeiramente embaçado, distorcido pelo movimento, e eu dei um passo instintivo para trás, quase tropeçando na mesa de café. Eu não sabia o que fazer. Queria olhar para longe, sair do apartamento e nunca mais voltar, mas não conseguia tirar os olhos do espelho. A porta era hipnótica, e apesar do medo, uma estranha curiosidade começou a tomar conta de mim. Para onde ela levava? O que havia do outro lado? Seria a fonte da mão que eu havia visto antes? Antes que eu pudesse pensar melhor sobre isso, me inclinei novamente, desta vez percebendo algo que eu tinha perdido antes. Havia luz vazando por baixo da porta. Não era uma luz normal, era fraca e doentia, um brilho esverdeado pálido que parecia pulsar em sintonia com os leves movimentos da madeira. Quanto mais eu olhava para aquilo, mais desconfortável me sentia, como se a luz estivesse tentando se infiltrar em minha mente. Ouvi um barulho então, fraco, mas distinto, um som suave de arranhar, como unhas raspando do outro lado da porta. Era rítmico, deliberado, e me deu um choque de terror. Meu peito apertou e eu lutei para respirar, meus ouvidos tensos para captar outros sons. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, veio a batida. 3 batidas fortes e deliberadas, não altas, mas fortes o suficiente para enviar um tremor pelo vidro. Meu corpo inteiro congelou, paralisado por uma onda de medo primal. Alguém ou algo estava do outro lado daquela porta e queria que eu soubesse que estava ali. As batidas ecoaram nos meus ouvidos muito tempo depois de terem parado. Minha mente corria com possibilidades, cada uma pior que a última. A porta seria algum tipo de portal? Estaria tentando me atrair para dentro? E, o mais aterrorizador de tudo, o que aconteceria se eu a abrisse? Afastei-me do espelho, minhas mãos tremendo, tão violentamente que precisei pressioná-las contra meus lados para me firmar. Minha respiração vinha em suspiros rasos, enquanto eu pegava o cobertor mais próximo e o jogava sobre o espelho, cobrindo-o completamente. As batidas não se repetiram, mas a sensação opressiva de estar sendo observado permaneceu, pressionando sobre mim como um peso físico. Pela primeira vez, desde que trouxera o espelho para o meu apartamento, considerei me livrar dele, mas, mesmo enquanto pensava nisso, uma parte mais sombria de mim sussurrou que não adiantaria. A porta estava ali agora, e algo por trás dela sabia que eu a havia visto. As noites no meu apartamento ficaram mais longas, mais escuras e mais pesadas. O espelho se tornara uma peça central indesejada na minha vida. Mesmo com o cobertor sobre ele, sua presença era inescapável, como um par de olhos me observando constantemente. Meus sonhos, quando eu conseguia dormir, estavam assombrados por imagens da porta, sua madeira nodosa, a maçaneta em forma de serpente e aquela luz verde pulsante e doentia. Mas pior do que os sonhos eram os sons. Na primeira vez que ouvi, eu estava meio adormecido, preso naquele espaço confuso entre o despertar e o sonho. Era fraco no começo, quase imperceptível, um suave arranhar, como unhas roçando delicadamente contra a madeira. Meus olhos se abriram de repente.
Meu corpo tenso enquanto eu me esforçava para localizar a origem. Estava vindo na direção do espelho. Eu deitei na cama, meu coração disparado, tentando me convencer de que era só o vento ou talvez o prédio se acomodando. Não era incomum ouvir rangidos e gemidos neste velho apartamento, mas no fundo eu sabia que isso era diferente. O som era muito deliberado, muito rítmico, como se alguém ou algo estivesse passando os dedos pela superfície do vidro, testando-o, buscando uma maneira de atravessá-lo. Ele parou depois de alguns minutos, deixando-me no silêncio sufocante, mas o dano já estava feito. Eu não dormi o resto da noite. Na noite seguinte aconteceu de novo. Desta vez eu estava completamente acordado quando começou. Eu estava sentado no sofá, fingindo ler, embora meus olhos mal conseguissem passar pelas palavras na página. Minha atenção estava fixada no espelho, sua forma coberta pairando como um monólito sombrio no canto da sala. O arranhar começou suavemente, quase inaudível sobre o zumbido da geladeira. Ele fez uma sensação gélida percorrer minha espinha. Eu tentei ignorá-lo, apertando o livro com mais força e forçando-me a ler a mesma frase repetidamente. Mas o barulho ficou mais alto, mais insistente, como unhas raspando contra a tampa. De um caixão. Minha respiração vinha em suspiros rasos, e eu sentia meu pulso martelando nos meus ouvidos. Eu queria correr, deixar o apartamento e nunca mais voltar, mas minhas pernas estavam presas ao chão, congeladas por uma força invisível. Era como se o espelho estivesse me desafiando a me aproximar, zombando de mim com sua melodia sinistra. Por horas fiquei lá esperando que os sons parassem. Eventualmente pararam, mas o silêncio que se seguiu foi quase pior. Parecia opressor, pesado com o peso de olhos invisíveis. Na terceira noite, eu não aguentei mais. O arranhar começou logo depois da meia-noite, como sempre acontecia. Eu estava deitado na cama, apertando o cobertor contra o meu peito, meus olhos fixos na porta da sala, onde o espelho espreitava. Meu corpo tremia de medo. Uma estranha determinação tomou conta de mim, nascida da exaustão e da frustração. Eu não podia continuar vivendo assim, paralisado, sem dormir e com medo. Eu precisava de respostas. Levantei-me da cama, cada passo em direção à sala de estar parecendo uma marcha para minha própria execução. Minhas mãos estavam suadas e minhas pernas ameaçavam ceder, mas me obriguei a continuar. O som do arranhar ficou mais alto conforme eu me aproximava, quase como se sentisse minha presença e quisesse me receber. O cobertor que cobria o espelho se mexeu levemente, como se fosse agitado por uma brisa invisível. Parei no meio do caminho com a garganta apertada. Por um momento considerei voltar, mas o arranhar persistia, cada golpe um desafio que eu não podia ignorar. Com as mãos trêmulas, alcancei o cobertor e o puxei. A superfície do espelho estava escura, refletindo apenas o brilho fraco das luzes da rua filtrando pelas persianas. As inscrições na moldura pareciam mais pronunciadas do que nunca, seus padrões sinuosos quase se contorcendo sob a luz tênue. Fiquei olhando para o vidro, meu coração disparado, esperando por algo, qualquer coisa, que acontecesse. Foi quando ouvi uma batida. Era fraca, mas deliberada, um suave toque, toque, toque que vinha de dentro do espelho. Meu corpo inteiro gelou. O som era diferente de qualquer coisa que eu já havia ouvido, abafado e oco, como se tivesse viajado uma grande distância para me alcançar. Cambaleei para trás, quase derrubando a mesa de centro. Meus olhos arregalados de terror. Mas a batida veio novamente, mais alta desta vez. O vidro parecia vibrar levemente com o impacto, embora a superfície permanecesse intacta. Meu instinto gritava para que eu corresse, mas outra parte de mim, uma curiosidade doentia que eu não conseguia controlar, me impulsionava para a frente. Estendi a mão trêmula com as pontas dos dedos pairando logo acima da superfície do vidro. Era como se uma força invisível me puxasse, me compelindo a tocá-lo. O quarto parecia mais frio à medida que eu me aproximava, o frio penetrando nos meus ossos. Quando meus dedos finalmente tocaram o vidro, ofeguei. Estava gelado, mais frio que gelo, mais frio do que deveria ser. O frio queimava contra minha pele, e por um momento,
Achei que minha mão ficaria presa ali, congelada no lugar. Puxei-a de volta, abraçando-a contra o peito, minha respiração em arquejos irregulares. As batidas pararam. O espelho ficou silencioso, sua superfície novamente calma e inofensiva. Mas eu sabia melhor. O que quer que estivesse lá dentro, o que quer que estivesse batendo, não tinha ido embora. Estava esperando. Passei o resto da noite sentado no canto da sala, o mais longe possível do espelho, meus olhos fixos nele, observando qualquer sinal de movimento, qualquer cintilar ou brilho que pudesse trair a coisa à espreita. Eu não ousava tocá-lo novamente, não depois do que tinha sentido, não depois de perceber o que ele parecia querer. Ao amanhecer, eu estava exausto, meus nervos desgastados ao ponto de ruptura. Eu queria me livrar do espelho, levá-lo para bem longe e deixá-lo para outra pessoa lidar. Mas no fundo sabia que não seria tão fácil. Não se tratava mais apenas do espelho. Ele havia se infiltrado na minha vida, na minha própria mente. Não iria me deixar ir. Sempre me orgulhei de ser uma criatura de rotina. Mesmo com a estranheza em torno do espelho, me agarrava à estrutura do meu dia como uma tábua de salvação. Acordar, fazer café, ir trabalhar, voltar para casa, assistir TV, dormir. Mas o espelho começou a desmantelar essa normalidade cuidadosamente construída, torcendo meus dias em um borrão caótico. Começou de forma sutil, um objeto fora do lugar aqui, um momento esquecido ali. Eu encontrava meu celular na cozinha, quando tinha certeza de que o havia deixado na sala. Um livro que eu estava lendo reaparecia na estante, marcado em uma página que eu ainda não tinha alcançado. A princípio, atribuí isso ao estresse e à falta de sono. Afinal, eu não tinha tido uma boa noite de descanso desde que o espelho entrou na minha vida. Mas então as lacunas começaram a crescer. Uma noite sentei no sofá para maratonar uma série, planejando assistir alguns episódios antes de dormir. Acordei na minha cama com a luz do sol passando pelas persianas. Meu telefone, que sempre deixava no criado mudo, estava na mesa de centro. O cobertor que eu estava usando estava amontoado em um canto do quarto. Olhei para o relógio, meu estômago, revirando ao ver que já era meio-dia. De alguma forma, eu havia perdido quase 12 horas sem nenhuma memória de como tinha ido do sofá para a cama ou o que havia feito nesse meio tempo. A princípio, descartei como sendo sonambulismo, algo que eu nunca havia experimentado, mas sabia que podia ser causado por estresse ou exaustão. Mas no fundo, eu não conseguia me livrar da sensação de que era algo mais. O próximo incidente não deixou dúvidas. Acordei certa manhã com uma sensação aguda e ardente nos braços. Atordoado e desorientado, joguei as cobertas de lado e engasguei. Arranhões vermelhos e irritados cruzavam meus antebraços, rasos mais numerosos, como se eu tivesse me arranhado durante o sono. Minhas unhas estavam cobertas de sujeira e os lençóis manchados de marcas de lama. O cheiro de terra úmida pairava no ar. Em pânico, joguei as pernas para fora da cama e congelei. Meus sapatos estavam aos pés da cama, cobertos de lama seca. Meu coração disparou enquanto eu os encarava, minha mente tentando juntar alguma explicação. Eu não tinha saído do apartamento na noite anterior, disso eu tinha certeza. Não tinha ido a lugar nenhum. Tinha. Tropecei até o banheiro, acendi a luz e joguei água fria no rosto. Quando olhei para o espelho acima da pia, meu estômago afundou. Meu reflexo me encarava, mas algo estava errado. Meu cabelo estava embaraçado, como se eu tivesse corrido pela floresta, e meu rosto estava sujo de terra. Mas a pior parte era a expressão. Eu não estava sorrindo, mas meu reflexo estava. O sorriso era exageradamente largo, muito largo, como se não pertencesse ao meu rosto. Os lábios curvados para cima revelavam dentes que pareciam mais afiados do que deveriam. Os olhos do reflexo brilhavam com uma malícia que não era minha, uma diversão cruel que gelou meu sangue. Tropecei para trás, quase escorregando no piso de azulejos. O sorriso desapareceu num instante, e meu reflexo voltou a espelhar minha expressão horrorizada. Meu peito arfava, enquanto eu tentava estabilizar minha respiração, minha mente buscando desesperadamente uma explicação,
Um truque da luz, uma alucinação, um pesadelo persistente. Tinha que ser uma dessas coisas, não tinha? Mas a sujeira sob minhas unhas, os arranhões nos meus braços e a lama nos meus sapatos eram reais demais para ignorar. Pelo resto do dia, parecia que eu estava me movendo por uma névoa. O tempo parecia elástico, esticando-se e se contraindo de maneiras que não faziam sentido. Minutos passavam como horas, e horas desapareciam num piscar de olhos. Eu me peguei verificando o relógio obsessivamente, desesperado por algum ponto de referência na realidade, mas nem isso oferecia conforto. Minhas memórias do dia pareciam fragmentadas, como se pedaços tivessem sido arrancados e substituídos por estática. Aquela noite, evitei o espelho completamente. Cobri-o com o cobertor mais grosso que pude encontrar e empurrei o sofá na frente dele por precaução. Mesmo assim, não conseguia relaxar. Continuava olhando para o canto da sala, esperando que o espelho se revelasse, o cobertor deslizando, como que puxado por uma mão invisível. Fiquei acordado o máximo que pude, sentado na cozinha com todas as luzes do apartamento acesas. Mas, eventualmente, o cansaço me venceu. Adormeci na mesa, com a cabeça apoiada nos braços cruzados. Quando acordei, ainda estava escuro, e o apartamento estava assustadoramente silencioso. Sentei-me, esfregando os olhos, e imediatamente senti uma onda de pavor. Meus braços estavam novamente arranhados, linhas vermelhas frescas sobrepondo-se às mais antigas. Sujeira manchava a mesa, onde minhas mãos haviam descansado, e quando me virei em direção à sala de estar, meu estômago revirou. O sofá havia sido movido para o lado e o cobertor havia sumido. O espelho estava descoberto, sua superfície brilhando suavemente na luz fraca. Meu reflexo me encarava, e dessa vez eu sabia que não era eu. O sorriso estava de volta, mais largo do que nunca. O espelho havia se tornado insuportável. Sua presença pairava sobre cada momento desperto. Uma força maligna que contaminava o ar do meu apartamento. Eu não aguentava mais. A noite passada, encarando a porta no vidro, a sensação opressiva de estar sendo observado, o conhecimento enlouquecedor de que o que estava do outro lado não estava preso à minha compreensão da realidade. Eu precisava que alguém confirmasse que eu não estava perdendo a cabeça. Foi quando liguei para Mia. E eu éramos amigas há anos, e ela era uma das poucas pessoas em quem eu confiava para ouvir a verdade. Ela era cética por natureza, baseada em ciência e lógica, e tinha um talento para desmantelar minha imaginação, hiperativa quando ela saía de controle. Se alguém poderia oferecer uma perspectiva racional, ou pelo menos acreditar em mim, era ela. Quando contei sobre o espelho pelo telefone, a reação dela foi exatamente o que eu esperava. Risadas. Você está me dizendo que está com medo de um espelho antigo? Provocou com um tom leve e incrédulo. Qual será o próximo passo? Móveis assombrados? Não é só um espelho. Insisti, minha voz quebrando sob o peso do medo. Você precisa ver isso pessoalmente. Por favor, Mia. A hesitação na resposta dela foi breve, mas me mostrou que ela percebeu o desespero na minha voz. Tudo bem, ela finalmente disse. Eu vou até aí. Mas se isso for uma pegadinha elaborada, você vai me pagar um jantar. Quando Mia chegou, ela estava confiante como sempre, brincando sobre caçadores de fantasmas e lendas urbanas enquanto entrava no meu apartamento. Mas sua risada falhou no instante em que entrou na sala de estar. O espelho parecia puxar seu olhar imediatamente, silenciando-a no meio da frase. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de curiosidade desconfortável. Ok, disse ela lentamente, aproximando-se do espelho. Isso definitivamente é assustador, mas ainda é só um espelho, certo? Não é só um espelho, repeti minha voz tremendo. Olhe mais de perto. Mia me lançou um olhar cauteloso antes de se inclinar, seus olhos estreitando enquanto examinava o vidro. Por um momento, sua expressão estava indefinida, então seu rosto empalideceu. O que é isso? Sussurrou ela, apontando para o contorno fraco da porta refletida no vidro. Você vê isso? Alívio e medo se entrelaçaram dentro de mim. Sim, ela disse, sua voz mal audível. É uma porta. Ela deu um passo para trás, esfregando os braços,
como se tentasse se livrar de um frio invisível. Eu pude ver as engrenagens girando em sua cabeça, sua mente racional tentando entender o que estava vendo. Isso não é normal, disse ela, com um tom plano. Por que tem uma porta no espelho? Eu não sei, admiti, mas ela está lá desde que eu trouxe o espelho para casa. A testa de Mia se franziu enquanto ela olhava para a porta, sua respiração embaçando o vidro. Então, seu corpo se estremeceu. Algo se mexeu, disse ela, dando um passo para trás. O quê? Meu coração disparou. O que você viu? Eu não sei. A voz dela estava tensa e seus olhos se moviam nervosamente entre o espelho e eu. Era só uma sombra, eu acho. Mas se moveu atrás da porta. Meu estômago afundou. Que tipo de sombra? Parecia uma pessoa? Mia não respondeu de imediato. Ela parecia pesar suas palavras com cuidado antes de finalmente balançar a cabeça. Eu não sei dizer, disse ela com a voz tensa. E eu não quero descobrir. A reação dela me perturbou mais do que qualquer coisa que eu tivesse visto no espelho. Mia nunca foi de se assustar facilmente, mas seu rosto estava pálido, suas mãos tremendo levemente. O que quer que ela tivesse visto, ou achado que tinha visto, a abalou profundamente. Decidimos cobrir o espelho na esperança de bloquear qualquer influência que ele pudesse ter. Mia pegou o cobertor mais grosso que encontrou e me ajudou a jogá-lo sobre o vidro. Pela primeira vez em semanas, senti um pequeno alívio, como se um peso tivesse sido tirado da sala. A atmosfera opressiva parecia dissipar, substituída por uma frágil sensação de normalidade. Aí, disse Mia, dando um passo para trás para observar nosso trabalho. Fora de vista, fora da mente, mas eu percebi que ela evitava olhar diretamente para o espelho coberto, como se até sua forma, escondida, a incomodasse. Ela ficou comigo por um tempo, tentando me distrair com uma conversa leve, mas estava claro que sua mente não estava ali. Seus olhos continuavam se voltando para o espelho, seus ombros tensos. Quando finalmente foi embora, me deu um abraço apertado. Joga isso fora, disse ela, com a voz baixa e séria. Eu estou falando sério. Eu assenti, embora não soubesse como. O espelho parecia impossível de remover, como se tivesse fincado raízes no meu apartamento, na minha vida. Eu mesmo pensei que o cobertor seguraria, mas por volta da meia-noite, acordei com um som que me fez sentir gelo nas veias, o suave farfalhar de um tecido. Sentei-me na cama, minha respiração presa na garganta. O som veio novamente, mais alto, desta vez, como se algo estivesse se mexendo e puxando o cobertor. Forcei-me a me mover, minhas pernas tremendo enquanto eu me aproximava da sala. O farfalhar parou no momento em que alcancei a porta. Por um instante, o quarto ficou em silêncio, o ar espesso com uma quietude antinatural. Então, eu vi o cobertor. Estava amontoado no chão, como se tivesse sido arrancado por mãos invisíveis. O espelho estava exposto, sua superfície brilhando suavemente na luz fraca. A porta no vidro estava escancarada, revelando uma escuridão tão profunda que parecia engolir os débeis reflexos da sala. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. A escuridão atrás da porta parecia estar viva, um vazio repleto de coisas invisíveis. Meus instintos gritavam para eu correr, para virar de costas, mas meus pés estavam fincados no lugar. Um som suave surgiu do espelho, um sussurro baixo, quase imperceptível como o vento através de um túnel oco. Eu me forcei a ouvir, embora cada fibra do meu ser implorasse para que eu não o fizesse. O sussurro cresceu, mais alto, formando palavras que fizeram um arrepio percorrer minha alma. Chegue mais perto. O frio no meu apartamento havia assumido uma vida sinistra. Não importava o quanto eu aumentasse o termostato ou o número de cobertores que me enrolasse, eu não conseguia escapar do calafrio. Era o tipo de frio que se infiltrava nos ossos, que fazia você se sentir pequeno e exposto, não importando onde estivesse. O espelho parecia ser a fonte, um buraco negro de pavor gelado no canto da minha sala. Então, uma noite, a temperatura caiu ainda mais, mergulhando o apartamento em um frio ainda mais opressor. O tipo de frio que abafava os sons e fazia o ar parecer pesado.
Foi quando eu o vi. Eu estava tentando me distrair com um filme, algo leve para tirar minha mente da porta, do espelho e dos eventos das semanas passadas. A TV lançava uma luz intermitente pela sala, criando sombras longas que dançavam pelas paredes. Eu estava encolhida no sofá, segurando uma xícara de chá que já estava fria, com medo até de sair da sala por um momento. O espelho estava descoberto, novamente. Não importava quantas vezes eu cobria com um cobertor, o mesmo sempre terminava no chão pela manhã. Eu havia desistido de tentar, resignando-me à sua presença descoberta, como um convidado indesejado que eu não conseguia expulsar. Foi então que o ar mudou. Foi sutil no início, como a sensação de estar sendo observado. Minha pele se arrepiou e minha respiração falhou, enquanto a sala se tornava estranhamente silenciosa. Até o zumbido da geladeira parecia desaparecer, me deixando em um vácuo de som. Eu virei-me para o espelho e meu coração quase parou. Ele estava lá. No começo pensei que meus olhos estavam me enganando. O homem estava parado bem atrás da porta, no espelho, sua figura nítida contra a escuridão além do limiar. Ele era alto e magro, sua silhueta afiada e angular, como um esboço trazido à vida. Usava um terno preto, o tecido desbotado e desfiado nas bordas, como se tivesse sido enterrado com ele. O corte era antiquado, do tipo que você veria em fotos em tom sépia de outro século, mas foi seu rosto que me fez sentir um arrepio de terror gelado. Sua pele era pálida, quase translúcida, com um brilho doentio que me lembrou cera. Suas feições eram magras, suas maçãs do rosto saltando debaixo de olhos ocos que pareciam absorver a luz. Aqueles olhos eram negros e sem fundo, dois vácuos que pareciam se estender até a eternidade. Eles se fixaram nos meus, sem piscar, e senti minha alma tremer sob o peso deles. Ele não se movia, não piscava. Apenas me encarava, sua presença irradiando uma malícia sufocante. Minha respiração se tornou curta e superficial enquanto eu tentava entender o que estava vendo. Me virei rapidamente, quase esperando ver alguém atrás de mim, mas a sala estava vazia. Quando me virei de volta para o espelho, meu estômago despencou. O homem estava mais perto. Ele não andou nem se moveu de maneira natural. Ele simplesmente estava lá, a alguns metros mais perto do que antes. O movimento, ou a falta dele, estava errado, como um erro na realidade. Seu rosto ainda estava sem expressão, seus olhos negros fixos nos meus, com uma intensidade que fez meus joelhos tremerem. Meu reflexo no espelho estava fraco, sendo sobrepujado pela figura dele. Embora o espelho tivesse escolhido ele como seu ocupante principal, eu cambaleei para trás, quase derrubando a mesa de café. Minha xícara de chá escorregou das minhas mãos e quebrou no chão. O som quebrou o silêncio opressor, mas o homem não reagiu. Ele simplesmente ficou ali, seu rosto pálido, desprovido de emoção. Quem é você? Eu sussurrei, minha voz mal audível sobre o martelar do meu coração. Ele não respondeu, mas seus lábios se contorceram ligeiramente, como se estivesse prestes a falar ou sorrir. A porta atrás dele permanecia aberta, sua escuridão um vazio infinito. Por um breve momento, pensei ter visto movimento nas sombras além da porta, um leve ondular de algo se movendo, vivo e esperando. Eu não conseguia desviar os olhos disso, mesmo quando todo o instinto dentro de mim gritava para eu correr. O homem se moveu novamente, desta vez devagar e deliberadamente. Ele deu um passo único, mais perto, seu corpo deslizando para frente sem o balanço natural do movimento. Era antinatural, quase mecânico, e fez meu estômago se revirar. Seus olhos nunca deixaram os meus, me fixando no lugar como uma borboleta, numa prancheta de colecionador. Eu me virei e corri para o meu quarto, batendo a porta com força atrás de mim e trancando-a com as mãos trêmulas. Minha respiração vinha em ofegos irregulares enquanto eu pressionava minhas costas contra a porta, como se a madeira frágil pudesse me proteger do que estava no espelho. Minha mente corria, passando por todas as explicações possíveis. Estresse, exaustão, alucinação, mas nenhuma delas fazia sentido. Eu sabia que o que eu tinha visto era real. Não dormi aquela noite. Cada rangido e gemido do apartamento causava uma nova onda de medo em mim. Eu ficava imaginando ele saindo do espelho,
deslizando silenciosamente para dentro do meu apartamento, aqueles olhos negros me procurando. Quando a manhã finalmente chegou, eu voltei para a sala, meio esperando encontrar o homem me esperando. O espelho estava vazio, a porta estava fechada. O reflexo mostrava apenas o meu apartamento, quieto e imperturbável, mas eu não conseguia afastar a sensação de que ele ainda estava lá, bem além do vidro, me observando, esperando. A ligação veio na calada da noite, me acordando com sua insistente e estridente campainha. Eu procurei meu celular na mesa de cabeceira, meu coração já acelerado. Era Mia. A tela brilhava com seu nome, e por um momento, uma pequena parte de mim sentiu alívio ao pensar em ouvir uma voz amiga. Mas quando atendi, os soluços desesperados dela apagaram qualquer conforto. Mia, eu disse, sentando-me na cama e apertando o celular com força. O que aconteceu? Eu vi ele. Ela chorou, sua voz trêmula. Ele está aqui. Está no meu apartamento. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Joguei minhas pernas para fora da cama, de repente totalmente acordada. O que você quer dizer? Quem está aí? O homem, ela disse, a voz quebrando. O homem no espelho. Ele está aqui. Minha respiração falhou. Mia, ouça-me. Me diga exatamente o que está acontecendo. Ela respirou de forma instável, suas palavras saindo em uma torrente frenética. Eu não te contei isso antes, mas quando eu saí da sua casa na semana passada, eu tirei uma foto do espelho. Não sei porquê. Achei que era legal ou algo assim e queria mostrar para um amigo. Meu estômago se revirou ao imaginar Mia em frente ao espelho, com o celular apontado para sua superfície, sem saber o que estava capturando. Certo, eu disse com cautela. E então? Eu estava olhando a foto hoje à noite. Ela continuou, a voz mal acima de um sussurro. E notei alguém atrás de mim no reflexo. A princípio, pensei que fosse uma sombra ou algum truque da luz, mas é ele. É o homem de quem você me falou. Minha pele se arrepiou. Você tem certeza? Sim, ela gritou, a desesperança em sua voz inconfundível. Ele está bem atrás de mim na foto, claro como o dia. O rosto dele é tão pálido. E os olhos, oh Deus, os olhos, a voz dela quebrou e ela desabou em soluços. Eu apertei o celular com mais força, meu próprio medo borbulhando para a superfície. Mia, ouça-me, você precisa excluir a foto agora, se livrar dela. Eu já fiz isso, ela disse entre as lágrimas. Eu deletei assim que o vi, mas é tarde demais. Acho que ele está aqui agora. O que você quer dizer? Minha voz vacilou. Você acha que ele te seguiu? Eu não sei, ela chorou. Mas eu tenho visto coisas a noite toda. Sombras se movendo nos cantos do meu apartamento. Reflexos que não combinam. E agora eu vi ele. Eu segurei o celular com tanta força que minha mão doía. Os nós dos meus dedos ficaram brancos. Onde você o viu? Ela perguntou, a voz inaudível. Eu estava indo para a cozinha e o vi de relance no canto do meu olho. Ele estava apenas parado ali, me observando. Mia, eu disse firme, tentando manter o pânico crescente fora da minha voz. Saia do seu apartamento, vá para a casa de um amigo, para um hotel, qualquer lugar, menos aí. Eu não posso, ela sussurrou. E se ele me seguir? E se eu piorar as coisas? As palavras dela me deram um calafrio. Isso seria possível? O homem no espelho poderia se conectar a nós, às nossas vidas? Eu não tinha respostas, apenas o peso sufocante da incerteza. Mia, você precisa ficar em um lugar seguro. Eu insisti. Nós vamos descobrir isso, mas você não pode ficar aí. Ela hesitou, a respiração irregular. E você? Ela perguntou de repente. E se ele ainda estiver com você também? E se o espelho for apenas o começo? A pergunta pairou no ar, uma verdade fria e pesada que eu não queria enfrentar. Eu olhei em direção à sala, onde o espelho estava no seu lugar habitual descoberto, apesar dos meus esforços anteriores para escondê-lo. O pensamento de o homem me observando através do vidro, esperando o seu próximo movimento, me fez tremer. Eu vou dar um jeito, eu disse, embora as palavras soassem vazias.
Só me prometa que você vai sair daí essa noite. Mia não respondeu de imediato, e por um momento achei que a ligação tivesse caído. Então, com a voz trêmula, ela disse: Você tem que se livrar desse espelho. Ele não está mais apenas te observando. Ele está nos seguindo. Ele está se espalhando. O aviso dela ficou na minha mente muito depois que a ligação terminou. Eu fiquei na beirada da cama, olhando o celular nas minhas mãos, suas palavras se repetindo na minha cabeça. O homem não estava confinado ao espelho. Ele não era apenas uma presença passiva. Ele era ativo, deliberado. E o pior de tudo, móvel. Eu não dormi naquela noite. Não conseguia. Cada rangido do apartamento, cada sombra que se movia parecia ser um prenúncio de algo pior. Eu fiquei acordada até o amanhecer, a luz entrando pelas cortinas, oferecendo pouco conforto. O espelho estava no canto da sala, silencioso e inofensivo, mas agora eu sabia melhor. O que quer que estivesse dentro dele não estava mais restrito ao vidro. Ele tinha encontrado uma saída, e eu era impotente para detê-lo. A desespero me consumia. Os eventos das últimas semanas, a porta, o homem, os avisos de Mia, me empurraram para o limite. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia pensar além do peso opressor da presença do espelho. Ele dominava a minha vida, um buraco negro de medo que havia engolido cada vestígio de normalidade. Eu tinha que acabar com isso. Eu tinha que destruir o espelho. A decisão não veio facilmente. Parte de mim temia o que aconteceria se eu tentasse. Esmagar o espelho liberaria o que quer que estivesse lá dentro? Ele se revoltaria, furioso por ser negado seu espaço no meu mundo? Eu não sabia, mas a alternativa, viver em constante terror, era insuportável. Esperei até o cair da noite, embora não soubesse exatamente por quê. Talvez fosse a cobertura da escuridão, ou talvez alguma parte de mim soubesse que o que quer que estivesse no espelho se alimentava das sombras. Eu precisava enfrentá-lo quando ele estivesse mais forte, para provar a mim mesma, se por nada mais, que eu não tinha mais medo. Peguei um martelo na gaveta da cozinha, minhas mãos trêmulas enquanto eu envolvia os dedos ao redor do metal frio. O peso dele parecia reconfortante, sólido, uma arma tangível contra os horrores intangíveis que haviam invadido minha vida. Me aproximei do espelho cautelosamente, meus passos ecoando no silêncio do apartamento. O homem estava lá. Ele estava logo dentro da porta, sua figura alta moldada pelos entalhes da moldura do espelho. Seus olhos negros estavam fixos nos meus, cheios de uma malícia silenciosa que me fez estremecer. Ele não se moveu. Não reagiu enquanto eu levantava o martelo, meu peito arfando com uma mistura de medo e determinação. Isso acaba agora, eu sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Eu balancei o martelo com toda a minha força. O golpe atingiu a superfície do vidro com um estrondo surdo, mas em vez de estilhaçar, o vidro se ondulou como uma pedra lançada numa lagoa. O som reverberou pela sala, antinatural e oco, fazendo meus dentes doerem. Eu cambaleei para trás, olhando em descrença. O espelho estava ileso. O homem se moveu. Não foi um passo, não de maneira tradicional. Ele parecia deslizar. A distância entre nós foi diminuindo com uma fluidez antinatural. Sua expressão permanecia impassível, mas seus olhos negros brilhavam com algo que fez meu estômago revirar. Divertimento. Ele estava brincando comigo. Por que você não quebra? Eu gritei, levantando o martelo novamente. Minha voz quebrou sob o peso do medo e da frustração. Eu o balancei mais forte dessa vez, colocando todo o meu peso no golpe. O martelo atingiu o vidro com outro estrondo ressonante e, novamente, a superfície ondulou, mas permaneceu intacta. Os lábios do homem se moveram ligeiramente, um sutil sorriso se formando nos cantos da boca. Meu sangue gelou ao perceber que ele estava se divertindo com isso, se alimentando da minha desesperança. A porta atrás dele rangiu, abrindo-se mais, revelando uma escuridão tão profunda que parecia devorar as fracas reflexões da minha sala. Uma rajada de ar gelado varreu a sala, trazendo consigo o leve cheiro de decadência. Ela me atingiu como uma força física, fazendo-me vacilar. Minha respiração vinha em arfadas, meu peito apertado por uma mistura de terror e desafio.
Eu vou continuar tentando, eu disse, embora minha voz vacilasse. Eu vou te despedaçar em pedaços, se for preciso. O homem inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto tão sutil, mas carregado de zombaria. Então ele falou: "Entre", disse ele, a voz baixa e arrastada, como unhas arranhando um quadro negro. As palavras não eram uma sugestão, eram uma ordem. Meus joelhos cederam e eu deixei o martelo cair, o barulho reverberando no silêncio opressor. Sua voz reverberou na minha mente, uma presença invasiva que parecia estar me dilacerando por dentro. Eu segurei minha cabeça, tentando bloquear a voz, mas as palavras se repetiam incessantemente. Entre, entre, entre. A porta no espelho se abriu completamente agora. A escuridão transbordando como algo vivo. Formas se moviam dentro dela, vagos e indistintos, se contorcendo e se retorcendo com movimentos antinaturais e grotescos. Minha visão ficou turva, enquanto a sala parecia inclinar-se. O poder do vazio da porta era avassalador. "Não", sussurrei, forçando-me a rastejar para trás, longe do espelho. "Eu não vou." Mas a força ficou mais forte, uma força invisível me puxando em direção ao vidro. Meu corpo parecia sem peso, meus membros se movendo contra a minha vontade. O homem deu um passo de lado, fazendo um gesto largo com a mão, como se me convidasse para o seu mundo. Eu gritei, enterrando minhas unhas no chão em uma tentativa inútil de me fixar. Minhas unhas rasparam contra a madeira, lascando dolorosamente, mas a força não cessava. Minha visão estreitou, as bordas da sala desvanecendo-se na escuridão, enquanto o vazio consumia tudo. A última coisa que vi antes de ser engolida pela escuridão foi o sorriso do homem. Largo, triunfante e cheio, de uma malícia que me assombraria para sempre. Quando abri os olhos, não estava mais no meu apartamento. A primeira coisa que percebi foi a luz, ou melhor, a falta dela. O ambiente em que eu estava era fracamente iluminado. A fonte da luz era incerta. Era uma luz pálida e fria que não projetava sombras, deixando tudo banhado em um brilho monótono e sem vida. Minha cabeça latejava enquanto eu tentava me sentar, minhas mãos tocando superfícies frias e lisas. Espelhos. Eles estavam em todos os lugares. Cada parede era um espelho, com suas superfícies perfeitas refletindo umas às outras em um loop infinito. O efeito era vertiginoso, um caleidoscópio de reflexões que se estendiam até a eternidade. Eu olhei para mim mesma, ou melhor, para as inúmeras versões de mim mesma que me encaravam. Cada reflexão estava ligeiramente distorcida, seus movimentos atrasados uma fração de segundo em relação aos meus, como se hesitassem em me seguir, mas nem todas se moviam. Algumas ficavam perfeitamente paradas, seus rostos congelados em expressões que não eram minhas. Uma delas tinha um sorriso largo e antinatural, com os dentes irregulares e afiados. Outra me olhava com olhos vazios, buracos negros onde deveriam estar as íris. Meu estômago se revirou ao perceber que os traços dessas versões estavam errados, distorcidos, como se alguém tivesse pegado um rosto humano e o deformado como argila. Eu me levantei rapidamente, a respiração vindo em ofegos rasos. Os espelhos me mostravam de todos os ângulos, não me dando lugar para me esconder das versões distorcidas de mim mesma. Eu girei em círculos, procurando por uma porta, uma janela, qualquer coisa que me tirasse desse pesadelo. Mas não havia nada, apenas espelhos intermináveis e sufocantes. Eu pressionei minhas mãos contra um dos espelhos, na esperança de encontrar alguma cedência, alguma passagem secreta. O vidro estava frio e implacável, mas conforme me aproximei, algo se moveu. Minha reflexão se moveu, mas não da maneira que deveria. Ela inclinou a cabeça, seus lábios se curvando em um sorriso cruel que não me pertencia. "Me deixe sair", sussurrou, sua voz baixa e rouca. As palavras não vinham. Do vidro, vinham de todos os lugares, ecoando pela sala como um vento sinistro. Eu dei um passo para trás, segurando meu peito enquanto meu coração batia forte contra minhas costelas. Eu me virei para outro espelho, desesperada por alguma semblante de normalidade, mas a reflexão ali era ainda pior. Essa parecia comigo, mas seu rosto estava rachado,
como se o próprio vidro tivesse se partido e levado meus traços com ele. As rachaduras formavam linhas irregulares que se espalhavam para fora, e um líquido escuro vazava delas, escorrendo pelo rosto como lágrimas negras. Por favor, sussurrei minha voz trêmula. Me deixe ir. Mas as reflexões não responderam, pelo menos não com palavras. Elas se aproximaram, seus rostos pressionando contra o vidro do outro lado, suas bocas distorcidas sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Os sussurros ficaram mais altos, uma cacofonia de vozes se sobrepondo até que tomaram conta da sala, abafando meus próprios pensamentos. Eu caí de joelhos, cobrindo os ouvidos numa tentativa inútil de bloquear o som, mas as vozes não eram apenas externas. Elas estavam dentro de mim, se infiltrando na minha mente, preenchendo-me com pensamentos que não eram meus. Imagens passaram rapidamente diante dos meus olhos. O homem no espelho, seus olhos negros queimando com malícia. A porta, sua escuridão, viva e se contorcendo. O vazio infinito que me engolira por completo. O tempo perdeu todo o sentido. Eu não sabia quanto tempo fiquei ali, presa na sala dos espelhos, cercada por versões distorcidas de mim mesma. Horas, dias, semanas. Os espelhos não ofereciam pistas. Suas reflexões eram atemporais, presas em sua própria realidade malévola. Então, um dia, ou talvez fosse noite, eu vi algo diferente através de um dos espelhos. Eu vi um vislumbre do meu apartamento. Estava fraco, como se olhasse através de vidro embaçado, mas era inconfundivelmente a minha sala. Um alívio percorreu meu corpo e eu corri até lá, pressionando minhas mãos contra o vidro. "Ajuda!" gritei, batendo no espelho. "Eu estou aqui, eu ainda estou aqui." A cena no espelho mudou, revelando outra pessoa, um estranho, de pé na minha sala. Ele olhava para o espelho, a cabeça inclinada em curiosidade, assim como eu havia feito quando trouxe o espelho para casa. Meus gritos ficaram mais altos, mais frenéticos, mas o estranho não reagiu. Ele não podia me ouvir. Eu bati no vidro até minhas mãos ficarem cruas, minha voz rouca de tanto gritar, mas o estranho apenas olhava para o espelho, alheio à minha presença. E então, lentamente, sua expressão mudou. Sua testa se franziu. Seus olhos estreitaram, como se sentisse algo errado. Ele se aproximou, e por um momento fugaz nossos olhos se encontraram. "Não!" Eu gritei, batendo meus punhos contra o vidro. "Não olhe para ele!" Mas era tarde demais. O homem no espelho apareceu atrás dele, seu rosto pálido surgindo, por cima do ombro do estranho. Seus olhos negros fixos nos meus através do vidro. Seus lábios se curvaram em um sorriso triunfante, sabendo, e então a reflexão desapareceu, deixando-me sozinha mais uma vez. Agora, eu espero. A sala dos espelhos se tornou minha prisão, meu purgatório. E eu não sei se algum dia conseguirei escapar. As reflexões ainda me assombram, seus rostos distorcidos, zombando de mim de todos os ângulos. Às vezes, eu vejo flashes do mundo real, através dos espelhos, outras pessoas que trouxeram o espelho amaldiçoado para suas casas. Sem saber da escuridão que ele contém, eu tento avisá-los, mas eles nunca me ouvem, nunca me escutam. E cada vez que vejo o homem no espelho, sei que ele encontrou sua próxima vítima.